Que alegria poder retornar aqui na igreja, rever os irmãos. Uma igreja muito amada, muito querida. Márcio, pessoa muito especial. E também a alegria de, nesse dia também, estar junto aqui com o pastor Clóvis, com a Dini, que tiveram esses momentos difíceis, mas de muito tratamento, do Senhor. Conversando com ele essa semana, muito aprendizado no Senhor, e é esse Deus, e vê-lo assim, bem, já andando, movimentando, a gente se alegra muito, a igreja está feliz, e louvado seja o nome do nosso Deus. Que alegria estarmos juntos, meus irmãos, nessa manhã, certo? Um abraço mesmo bem forte para os meus irmãos, essa igreja que a gente ama muito, já temos uma longa caminhada, eu e a Hamala Seabra Milen, certo? Freitas, Hamala Seabra Milen Freitas, tá? E nós nos alegramos muito de estar nesta manhã com os irmãos. Eu convido os irmãos, hoje a gente vai fazer uma tarefa bem difícil. Nós vamos analisar um livro todo. Um livro, é tipo escola bíblica hoje também. É o culto, mas também escola bíblica. Um livro todo, certo? Os irmãos me olharam assim, um livro todo. Que hora que a gente vai terminar, certo? Mas é um livro todo mesmo, tá? A bênção é que é terceira João. Terceira João só tem só tem 15 versículos, certo? Mas é um livro todo. Você pelo menos vai sair da manhã, você pode dizer assim, olha, nós estudamos hoje, nós trabalhamos hoje, certo? Lá na nossa igreja base, um livro todo. Pronto, você já saiu com o livro todo já, certo? Analisado. E está lá em 3 João. 3 João. Nós vamos ver exemplos. Um exemplo de vida cristã. Nosso tema hoje tem a ver com vida cristã, como deve ser nossa vida cristã. E a gente vai ver um exemplo de vida cristã, exemplo a ser seguido e um outro exemplo a não ser seguido. 2 exemplos de membros, um que é servo do Senhor, o outro tem muitas características negativas, e um deles é o chamado Gaio, certo? Gaio, não sei se você já ouviu falar nesse servo do Senhor. Esse servo do Senhor, ele aparece lá em Coríntios, é mencionado lá em Coríntios. O nosso texto também trata sobre missões, certo? Esse texto está relacionado com evangelização, com missão, certo? E vida cristã. Então, são essas dimensões que a gente vai trabalhar nessa manhã, esse livro todo aí, certo? E eu convido a você a acompanhar comigo, que diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faz mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrada as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus.
aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, e então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Nome por nome. Qual a diferença entre legado e herança? Qual a diferença entre legado e herança? Legado, herança, é uma coisa boa, né? Quando alguém deixa uma herança, todos, né, muitos gostamos, mas muitas das vezes a herança traz um problema enorme. Às vezes as famílias se quebram quando os pais se vão e deixam uma herança, os filhos brigam, há conflito. Então, herança é algo que pode, inclusive, trazer problema. E a herança tem a ver com alguma coisa relacionada com dinheiro, com uma posse, e que, de certa forma, tem o seu tempo. Agora, legado não. Legado é aquilo que fica, que permanece. Legado que fica dentro da gente, que transforma a gente. Legado dos nossos pais, legado de servos do Senhor. E esse texto, de certa forma, está nos apontando um grande legado de um servo do Senhor. Um exemplo de vida cristã. E nessa manhã, eu gostaria de pensar com você sobre qual é o seu legado. Qual legado você está deixando? Você está mais preocupado em deixar uma herança ou deixar um legado, ou nenhum dos dois? E legado é uma coisa que se constrói no dia a dia. Legado é algo que se constrói na conversa, no diálogo, no estilo de vida, na forma de viver. Legado é um processo. Legado é um processo. Mas o legado fica. O legado ensina, o legado marca. E o legado marca a vida daqueles que presenciaram e viveram de uma forma impactante, que permanece e que fica. Qual o legado que você está deixando? Que você já está inspirando? Que você já está influenciando? Nós temos aqui 3 personagens no texto. Nós temos Gaio, e esse Gaio, ele é um servo do Senhor, que um cooperador na missão, que não vai para a missão. Ele tem uma atribuição, a probabilidade aqui, grande, é de ser um servo do Senhor que é envolvido na cidade. Provavelmente, né, porque nós não temos tantas informações, mas há uma possibilidade grande de ter sido um tesoureiro, inclusive administrador da própria cidade. Gaio não pode ir para as missões, e aqui o contexto, né, aqui nós precisamos entender o que está acontecendo aqui, qual é o contexto aqui. E o contexto aqui é da expansão, do avanço do Evangelho. A igreja está crescendo. De uma forma não pensada, não estruturada, vamos dizer assim, no sentido de programada, não. Sem técnicas mais avançadas, mas simplesmente de pessoas que eram impactadas pelo Evangelho, no contexto greco-romano. E esse pessoal, essas pessoas, esses servos do Senhor, que foi impactado, estavam sendo impactados pelo Evangelho, eles estavam deixando as suas localidades, muitos deles indo para as missões, como peregrinos evangelistas. E eles saíam, e a base eram igrejas, as bases eram igrejas pequenas,
ou seja, casas, locais de reunião de irmãos, que sustentavam esses irmãos. Eles iam e chegavam em determinado local, sabiam que tinha um povo se reunindo em uma casa, e eles eram sustentados para que eles pudessem avançar na missão, na evangelização, e assim, dessa forma singela e simples, o evangelho no primeiro século, ali no final do primeiro século, ali de 80 em diante do primeiro século, a igreja expandiu. A igreja caminhou em missão. A igreja caminhou em evangelização. O ide do Senhor Jesus é visto aqui, desses irmãos que saem, mas tem irmãos que saem, que vão para a missão, mas tem aqueles que sustentam a missão. São aqueles que ajudam, que apoiam, que acolhem. E Deus deu a esse irmão, um líder da igreja, que provavelmente, alguns dizem que era um pastor, mas outros dizem que não. Eu prefiro que ele não é um pastor. Ele é um servo do Senhor. E é interessante que uma pessoa faz uma diferença enorme. Todos são muito importantes, né? Porque a gente vê epístolas sendo escritas para a igreja, mas a gente vê também escrita para uma pessoa. E essa epístola aqui, joanina, terceira de João, ela é específica para uma pessoa, para um servo do Senhor que estava construindo, que construiu um legado e que influenciou fortemente com as suas características de um servo do Senhor e de uma vida cristã, equilibrada, autêntica, engajada, servindo o Senhor. E olha comigo agora no texto. E a primeira coisa aqui é João. João, ele se identifica como presbítero. Como presbítero. O presbítero aqui é João. Né? Lembre-se, né? João também já está com a idade avançada. Ele é um presbítero, ele é um ancião, ele é um líder da igreja. Ele é apóstolo, mas ele entende que ele é um presbítero. O presbítero ao amado Gaio. O presbítero ao amado Gaio. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui, nessa primeira parte desses 4 versículos, são essas características e exemplos, tanto de João quanto de Gaio. No verso de número 5, a gente vai ver mais Gaio, certo? O nome dele é esse mesmo, viu? Gaio. O nome dele é esse aí, Gaio, certo? E aí nós já vimos aqui, nessas 2 questões, esses 2 exemplos de vida cristã, e uma delas, primeira, do presbítero João. João não economiza manifestação de amor. João não economiza manifestação de carinho. E a ideia aqui, primeira, para a nossa vida cristã, a gente precisa ser marcada por amor. E manifestação de amor. É impressionante que em apenas 3 versículos, João já enche de expressão de amor. Ele diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado. E mais na frente, no verso de número 5, amado. E mais na frente, 11, amado. Então assim, o discípulo amado manifesta carinho, manifesta amor. E uma outra coisa que a gente precisa entender também, né, para os alunos, nossos alunos, não é? Agora do nosso módulo de educação cristã, como o Márcio falou, uma das diretrizes importantes de olhar as Escrituras na teologia bíblica é ver o reino, o pacto e o mediador. E aqui a gente já observa uma teologia importante, que é a teologia da aliança, a teologia do pacto, porque essa expressão agapetóis são os amados da aliança. Não é simplesmente um respeito. Além de manifestação de amor que precisa se ter, e nós cristãos precisamos manifestar esse amor. E aí você pode vir e dizer, não, pastor, mas eu não tive essa cultura em casa, eu fui crescido no ferro e fogo, mas, meu irmão, quando o evangelho transforma, a gente tem que ter manifestação de amor.
e manifestação de amor para os da aliança. Aqueles que foram gerados da aliança. Aqueles que foram gerados do pacto, de um Deus que se comprometeu com o seu povo. Então esse amor é o amor da aliança. É o amor da igreja. E que, de certa forma, é sim uma das expressões maiores de amor. Maior de amor. Quando, no sermão de Jesus escatológico, lá em Mateus, quando Jesus diz, olha, estive nu e me vestiste, estive com sede e me deu de alimento, não tem esse texto? Ele vai falando, aí ele diz o seguinte, ele diz, e aí quando foi que ele coloca um da esquerda, à direita, não é? Isso já na manifestação do fim, e ele diz assim, quando, pois, que nós fizemos isso? E aí muitos entendem que é uma questão social, ainda que a questão social seja muito importante. Mas lá o texto não está trabalhando sobre questão social. Ele está trabalhando o seguinte, quando vocês fizeram a estes pequeninos irmãos. Os pequeninos irmãos é a igreja. É a igreja sofrida. É a manifestação de amor, de cuidado, de serviço para com a igreja. Os filhos da aliança. Essa manifestação. Então, meu irmão, não economize manifestação de amor. A vida cristã, uma vida cristã saudável. E se você quiser deixar um legado maravilhoso, é um legado de uma pessoa amável, que manifesta amor. Isso precisa ser verdade nos nossos relacionamentos conjugais, a manifestação de carinho nossa, a manifestação de carinho, de amor pelos nossos filhos, e manifestação de amor e carinho para os filhos da aliança, para a igreja do Senhor. Amém? Segunda questão, o apóstolo João, depois quando ele diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, né? Agora nós aprendemos que deixar esse legado é ter uma alma próspera de bondade. De manifestar amor, de viver o amor e de manifestar a bondade para com o outro. E é isso que ele diz, acima de tudo, antes de qualquer coisa, eu faço voto por tua prosperidade e saúde. Epa, duas coisas aqui, hein? Prosperidade e saúde. Será se o apóstolo João está fazendo defesa da teologia da prosperidade? Não é? Meus irmãos, prosperidade não é nada errado. O errado é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é errado, mas prosperidade não é errado. Ora, a prosperidade é o desenvolvimento, é o crescimento que um servo do Senhor que trabalha como para o Senhor, ele vai desenvolver, vai crescer. Sabemos que no nosso cenário hoje está difícil, não é? As questões financeiras, nós sabemos que quer entrar no supermercado, sair com os sacos vazios, né? E a conta lá em cima, e o que foi que tanto que eu comprei, certo? Mas prosperidade nunca foi um problema. Mas a teologia da prosperidade é um problema. Porque a teologia da prosperidade fez uma coisa, colocou o dinheiro como mediador. O dinheiro como nosso mediador. O dinheiro não faz nada, não media nada. E aqui, João está falando sobre prosperidade. Prosperidade aqui, que é esse crescimento na vida como um todo. E lembrem-se, né? Nós estamos falando de um servo do Senhor que tem atribuição, que tem responsabilidade, que tem recurso, que é uma pessoa ocupada, mas mesmo assim, diante dessas responsabilidades, é um servo que é extremamente atuante na obra. Extremamente atuante na obra. E João fala isso. E o interessante também, um outro contexto aqui, porque os outros livros joaninos, alguns teólogos vão dizer, aqui não tratou sobre protognosticismo.
tratou sim, está tratando sobre protognosticismo. O que é isso? Né? Em outro João, nas outras epístolas, fala assim, ó, quem declara que Jesus Cristo não veio em carne, certo? Ele é o anticristo, o espírito do anticristo. E isso envolve o quê? Porque ali estava muito forte a presença desse protognosticismo que negava as questões corpóreas, que negava a questão de saúde, que negava a questão de prosperidade também. E João, quebrando esse aspecto, quebrando essa linha gnóstica, protognóstica, ele diz, olha, eu faço voto por tua prosperidade, que você desenvolva, que você cresça. E também pela sua saúde, cuide. Eu oro para que haja cuidado do seu corpo, que Deus cuide do seu corpo. Importante, né? Cuidado com o corpo, o cuidado com a nossa saúde. É vida cristã também a gente cuidar. A gente não pode colocar nosso corpo como elemento de culto, mas a gente também não pode desprezar o nosso corpo. Também faz parte da ética cristã. O cuidado com o corpo, o cuidado com as nossas finanças. Mas o apóstolo João, ele faz uma coisa bem interessante. Ele vai fazer, assim como, da mesma forma como você tem uma alma próspera, uma alma próspera de bondade, de manifestação de bondade, que você ajuda, que você ampara, da mesma forma, Deus abençoe na sua prosperidade e na sua saúde, porque você é um servo do Senhor próspero de alma. A vida cristã perpassa por um coração próspero. Você é próspero da alma, você é próspero de bondade. Gaio é um exemplo para isso, para nós. O texto continua, verso de número 3. Pois fiquei sobremodo alegre. Fiquei sobremodo alegre da vinda de irmãos. Esses irmãos são esses irmãos que estão na missão. Esses irmãos, eles estão proclamando. Eles estão fazendo missão, indo a determinados locais, voltando com um progresso do Evangelho, com um crescimento do Evangelho. E João está dizendo, olha, eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade. Os irmãos chegaram lá e disseram assim, João, a gente encontrou um servo do Senhor que é amoroso, é bondoso, um servo do Senhor próspero de alma, e ele anda na verdade, é amante da verdade e vive a verdade. Impressionante. Impressionante. E aí nós aprendemos aqui, em terceiro aspecto, de que a gente tem que viver e andar na verdade. Princípio de vida cristã, além de sermos amorosos uns com os outros, com um coração, com uma alma próspera de bondade, a gente precisa amar e viver a verdade. E é impressionante, João fala duas palavras que são mais fortes aqui no versículo 1, 2, 3 e 4, é verdade e amor. Verdade e amor. E ele diz, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, Gaio é um amante da palavra e colocando a palavra em prática na vida cotidiana dele, e isso foi perceptivo, isso foi vivo. Eles olharam, a igreja testemunhou, a igreja disse que testemunho maravilhoso. E eles voltaram, e onde eles passavam, eles diziam, olha, tem um servo do Senhor que a gente ficou impactado com ele, como ele ama a verdade, como ele vive a verdade, como a verdade está latente na vida dele, na existência dele.
E meu irmão, minha irmã, você tem esse testemunho de um amante da verdade e que vive a verdade? Esse é um excelente legado que a gente precisa deixar para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos irmãos, influenciando e testemunhando nisso. Mais ou menos chegar aqui na base, passei lá pela base, eu encontrei um irmão, eu encontrei uma irmã que foram assim, que me trataram assim, que são amantes da verdade. Uma pessoa, meu irmão, fazendo uma diferença enorme. Agora imagina uma igreja cheia de Gaios. Eu não vou falar o feminino, né? Gaias, aí vai ficar... Gaio já é estranho, né? Gaio já é estranho. Não é galho, né? Não é, certo? É Gaio. As Gaias e os Gaios. Uma igreja cheia de exemplo assim, de vida assim. Ah, meu irmão, é uma igreja sadia. É uma igreja atuante. É uma igreja cheia de amor, uma igreja de manifestação de bondade e uma igreja alicerçada que vive e que ama a verdade. 3 aspectos iniciais que esse texto nos diz. O texto continua no verso de número 5, e agora vai ficar mais o exemplo mesmo de Gaio. E agora é um encorajamento, porque agora a gente vai ver ainda o progresso da vida cristã, de exemplo como vida cristã, mas agora em um contexto difícil, no exercício da sua liderança, no exercício no exercício do serviço na obra. E agora, João vai encorajar. Primeiro João, a gente vê a característica de João, a gente vê o testemunho de Gaio, mas agora João vai diretamente falar para Gaio, para que ele seja encorajado diante das situações adversas. E aí a gente tem uma lição preciosa na nossa caminhada de vida cristã e nosso exercício na obra. Para os líderes, para aqueles que servem ao Senhor. Imagina você estar servindo ao Senhor, desempenhando o seu trabalho, qualquer que seja ele, mas aí tem alguém na igreja que está se opondo a isso, que está indo contrário a isso, que está perseguindo você. Pastor, tem isso? Pastor, existe isso? Existe. Na base não. Na base não. Certo? A base está livre disso, mas vai que aconteça. Vai que teu coração adoece. Certo? Ou vai que você fica desmotivado. Hoje é um dia de renovação para isso e de proteção com relação a isso, porque a gente tem um exemplo de um servo do Senhor que estava tendo oposição de um outro. E esse outro eu apresento para vocês. Ele chama-se Diótrefes. Diótrefes. Gaio, esse servo do Senhor, era acolhedor. Quando chegava irmão na missão, na evangelização e em outros serviços, mas aqui nesse aspecto diretamente, ele já pegava, já cuidava, já levava para casa, já sustentava e dava o sustento dizendo, olha, vamos lá, vai que eu estou... Gaio não está indo para as missões, mas Gaio é um sustentador da missão. E Deus usa pessoas assim. Às vezes não dá para a gente ir lá, não dá para a gente caminhar nessa questão do evangelismo, mas a gente coopera, a gente dá o suporte. Cada um tem o seu papel e todos são cooperadores da missão. Gaio, completamente um homem de responsabilidade, de atribuições na cidade. Um homem com responsabilidade, mas mesmo assim, um cooperador da obra, um servo engajado. Só que ele está com um problema, porque Diótrefes está contra ele. Contrário mesmo.
Você viu que Diótrefes expulsa os irmãos. Corra do inimigo, né, meu irmão? Expulsa os irmãos. E nesse sentido, Gaio está com o coração pesado diante disso. Querendo servir e o outro está indo contra. E aí algumas questões que o texto nos aponta para nos encorajar e faz parte da nossa vida cristã. Então, uma coisa que pode acontecer, pode ter oposições na igreja. Você pensou que não? Tem. No ministério pastoral, é uma das coisas que a gente sofre. Não dá para a gente agradar todo mundo, não é? A gente sofre. Na minha igreja, esse tempo aí, eu estava num sofrimento aí também. De algumas perspectivas que eu achava que era injustiça. Né? Deus vai tratando certas questões, mas se a gente precisa ser encorajado, e como líder também. A nossa liderança, porque às vezes não vai ser essa oposição tão ferrenha como o Diótrefes fazia, mas às vezes um olhar, às vezes uma crítica, às vezes uma palavra, às vezes falou, porque para a gente, né, bastou dizer assim, isso não foi legal, pronto, acabou, já quero ir embora, certo? Vou largar tudo, ninguém me entende, está todo mundo falando mal do meu trabalho, já coloca logo assim, está todo mundo falando, quando as pessoas vêm conversar com líderes, vêm conversar comigo, está todo mundo falando de que... Está todo mundo mesmo, aí às vezes é uma pessoa que falou, mas na mente, né, a gente maximiza. E ainda mais, meus irmãos, olha só, preste bem atenção, nessa nossa época de ansiedade, de muita ansiedade, muitas das vezes a ansiedade distorce a realidade. A ansiedade distorce a realidade. Muitas das vezes, pelo fato de estarmos extremamente ansiosos, a gente distorce a realidade, a gente vê tudo errado. Uma coisa que um falou, que não era para ser, já maximizou porque a gente distorceu. Aquilo que a gente estava esperando, a gente já distorce. Aí a gente vai distorcendo. O outro passou por nós, não olhou, e eu estou num momento de ansiedade, já vai distorcer. Cuidado para você não distorcer a realidade por causa das ansiedades. A gente distorce no casamento, a gente distorce na igreja. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque quando essa ansiedade está lá em cima, a gente não tem como ver a realidade do jeito que ela é. Afeta. E aí o que João diz para Gaio? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas com os seus irmãos. Então ele está dizendo assim, e aqui esse encorajamento é que você seja fiel ao seu chamado. Que você seja fiel a esse serviço que você está desempenhando. Que você tenha fidelidade, procedas, continue com fidelidade. Continue com fidelidade aquilo que Deus te deu. Mesmo com essa oposição ferrenha, gigante, grande. E aí, muitas das vezes na liderança, às vezes não está da forma como a gente quer, teve ali uma discussão, teve alguma coisa, e aí você já fica desanimado, o coração já vai para o desânimo, aí você começa a esfriar, aí você começa a se chatear, aí o coração começa a adoecer, e aí você tem uma tendência de querer se afastar, de querer sair. Procedas fielmente naquilo que você está praticando. Continue com fidelidade o dom que Deus te deu. E é verdade, né, meus irmãos? Porque na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada como liderança, na nossa caminhada da vida cristã, nem todo tempo a gente está animadão, encorajadão, tá nas montanhas, né? Tem um hino bonito, peregrinando por sobre os montes, brilho celeste, né? Conhece isso aí? Pegaram a referência, os irmãos? Brilho celeste. Sim? Sim. Alguns não. Brilho celeste, certo? Peregrinando por sobre os montes,
e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Aí, brilho celeste. Ou seja, é a nossa caminhada. Tem hora que a gente está no monte, está tudo bem, as coisas são legais. A gente fica muito na terra, no relevo, né? no reto. E aí até no reto a gente sofre, né? nas questões ali. Porque está a mesma coisa. Mas tem hora que a gente vai para os vales. Nossa vida é assim. Nem todo tempo a gente está encorajado. E nem todo tempo no nosso exercício do dom a gente está encorajado. Nem todo tempo. Há momentos, né, que lá em casa, eu moro na igreja, assim, né? O que divide da igreja para a nossa casa, que é a casa pastoral, é um campo. Certo? Só um campo. Certo? Tem vezes que eu saio de casa, desanimado, que eu tenho que resolver de casa para o campo. Dentro do carro até que dá, né? Certo? Demora um pouquinho, tu já vai te resolvendo ali, mas tu acabou de ter uma discussão ali. Se bem que hoje, né? Isso é só lá em casa, hein? Certo? Quando eu era da central, e aí todos os domingos, eu não sei se você sofre isso, né? Meus filhos pequenos, era uma luta lá em casa para sair esse pessoal no horário. Mas é um estresse, meu irmão. É um estresse. Vambora e grita e tal, e briga e com tal. Vambora e entra no carro. Aí já chega na igreja assim, já chateado. Passei tempo e tempo assim. Agora não. Agora só eu sozinho. Só que eu fico brigando também. A gente fica brigando, a Rama ela brigando. Aí tem hora que eu brigo com o Rama. E vou chateado no campo. Com aquela vontade de dizer assim, rapaz, hoje era um dia que não era. Não era. Mas no campo eu tenho que resolver esse problema e dizer, Senhor, é meu chamado. É a minha vocação. Eu tenho que trabalhar com fidelidade. E no casamento é assim, né? O que nos sustenta é o compromisso que a gente assumiu. Porque muitas das vezes no casamento não está legal. Não está legal. E às vezes, eu sei que também não acontece com vocês. A ideia é querer sair, pular do barco, mas você se lembra, eu tenho fidelidade. É a fidelidade que nos ajuda. É sermos fiéis naquilo que Deus... E aí renova o nosso coração naquilo que Deus deu para a gente. Tem que ser assim. É isso que João faz nesse coração. Amado, procedes fielmente naquilo que você está praticando para com seus irmãos. E isso faz mesmo quando são estrangeiros. Você cuida da igreja, de irmãos da igreja, mas esses que estão transitando para a missão, porque o seu trabalho dentro da obra missionária é extremamente importante. De suporte, de ajuda, de manutenção. Deus te deu recurso para que você trabalhe na vida dos outros, para que eles possam ir. E o seu testemunho foi maravilhoso, encorajou esses irmãos. Então, mesmo que Diótrefes esteja diretamente contra você, continue com fidelidade. O texto prossegue e diz o seguinte: os quais, esses estrangeiros, missionários, transitando na evangelização e na missão, os quais perante a igreja deram testemunho agora, do teu amor. Eles disseram assim, João, além dele ser da verdade, ele ama a obra. Ele ama o Senhor. Além dele ser amoroso, ele tem amor à obra. Então, João está dizendo, procedas com fidelidade, e eu preciso lembrar do amor pela obra. E isso traz no coração de João algo importante, porque quando a gente ama a obra, a gente continua mesmo em meio ao sofrimento. E amor aqui, esse compromisso também de ação. Esse compromisso de ação. Então, ele diz, olha, ele diz, os quais bem fará
os quais perante, versículo 6, deram testemunho, eles testemunharam que você ama a verdade, que você vive a verdade, mas que você também ama a obra. E meus irmãos, o que nos sustenta também, além da fidelidade, é esse compromisso de amor. Tem um filme, O Óleo de Lorenzo. Quantos assistiram esse filme? O Óleo de Lorenzo. Pronto. O Óleo de Lorenzo é um filme não tão famoso, mas muito lindo. Muito lindo. Né? O Lorenzo, ele tem uma doença, eu não vou explicar, né, cientificamente, certo? Mas é uma doença rara que as capinhas do cérebro dele não estavam lá no seu devido lugar. Faltou uma coisinha, pronto, né? Quando no nosso corpo falta uma coisinha, tudo desanda, certo? E essa doença era rara e os pais tentaram de tudo. Fizeram conferências, chamaram outras pessoas, falaram com médicos e a doença não tinha cura. E assim, essa doença vai num processo degenerativo. E eles estavam extremamente preocupados e começaram o quê? Estudar. Começaram a estudar. E tem uma cena que um está dormindo assim, um está dormindo, o outro está com a cabeça assim para trás, um está com um livro estudando e o outro está dormindo. Aí eles ficavam se revezando, fazendo um esforço enorme. Enorme. Agora, o que é que faz esse esforço enorme? O compromisso de amor. O amor pelo filho. O amor por aquele filho. Eles não estavam medindo esforços. Pergunta para eles estão cansados? Podem até estar, mas eles estão alegres, eles estão encorajados. Não importa, é meu filho. E eles conseguiram. Eles conseguiram. Os dois, pesquisando, conseguiram um óleo que a doença parava, estagnava. E eles conseguiram. E eles dois ganharam o diploma de medicina sem nunca pisar numa universidade de medicina. Se tornaram médicos. Essa é uma história verídica, real. Há uns anos atrás aí, eu acho que a gente sempre pensa que está um pouquinho perto, mas uns 5 anos por aí, não sei, que ainda está próximo da minha visão. O Lorenzo morreu, mas já com a idade avançada, por outra questão. Compromisso de amor. Quando na obra a gente tem amor, a gente enfrenta as adversidades, a gente enfrenta a oposição. É isso que João encoraja, e nessa manhã eu gostaria de encorajar você na obra do serviço do Senhor. Versículo 6. Bem farás encaminhando-os, em sua jornada, por modo digno de Deus. A outra coisa, faça mesmo bem. Não é sustentar missionário, né, com pouquinha coisa, não. Que eles possam ter a dignidade, que você cuidem deles, que eles possam, por quê? Porque eles estão na evangelização e você é o cooperador disso. Versículo 7, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Esses irmãos, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Acolhimento e cooperação no Evangelho. Somos cooperadores, meus irmãos. Nós precisamos ser essa igreja acolhedora dos de fora. Aqui, esse acolhimento é um acolhimento para a evangelização. São de irmãos de fora, que eles acolhem, que eles cuidam, que eles alimentam, que eles sustentam. Isso envolve a dimensão sadia de a igreja, uma igreja acolhedora, irmãos acolhedores. E também para nos tornarmos cooperadores da verdade. E aí João se coloca também. Nós somos cooperadores da verdade. Cooperadores da evangelização. Gaio, ele era um cooperador da missão do evangelho. Nós somos cooperadores. O que é que você está cooperando? A palavra cooperação é a palavra sinergismo. Uma palavra conhecida, sinergismo. E sinergismo é junção de forças.
Nós temos o conceito de monergismo. Monergismo é aquilo que Deus faz na nossa vida. Ou seja, na obra suficiente da salvação. Mas sinergismo é aquilo que a gente faz juntamente uns com os outros. E esse sinergismo produz uma força muito mais além de impacto na igreja. E a minha pergunta nessa manhã, aonde é que está o seu dom? Cadê o exercício do seu dom? Cadê a sua cooperação no reino? Deus te deu dons para que você coopere. João diz, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade do Evangelho. Então, 7 características aqui, os irmãos lembram? Ser amoroso uns com os outros, amados da aliança, ter uma alma próspera de bondade, amar e viver a verdade, a palavra do Senhor, ser fiel ao chamado que o Senhor nos deu, fazer a obra com amor, ser acolhedores, sermos acolhedores, e a consciência de que somos cooperadores da obra. Isso aqui são aspectos de exemplo positivo. Mas brevemente, agora a gente vai ver rapidinho agora o negativo. E aí nós temos, verso de número 9, escreveu alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia. Quer dominar, quer controlar, quer chamar tudo para si. Diótrefes quer exercer essa primazia. Não dá acolhida, não acolhe. Quer tudo para ele, quer controlar, é um controlador. Não dá acolhida. Verso de número 10. Por isso, se eu for aí far-lhe lembrar das obras que ele pratica, ele profere contra nós palavras maliciosas, fala mal de João, dos líderes. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que característica ruim, não é? Há uma possibilidade de ter Diótrefes. Só que ele diz o seguinte, amado, verso de número 11, não imites o que é mal. As características, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Há uma possibilidade de Diótrefes nunca, pelas obras dele, pela forma dele, de nunca ter visto o Senhor. E está lá trazendo um problemaço para a vida da igreja. Igreja complicada. Igreja complicada. Aí ele pega e anuncia o terceiro. Aqui, né, nós temos Gaio, Diótrefes e Demétrio. E Demétrio provavelmente é um dos irmãos que está levando a carta. E ele é missionário. Ele é um dos missionários que está levando a carta lá para João. E para ser recebido por Gaio. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho. Sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Para dizer assim, ó, receba Demétrio aí. Porque ele é um exemplo também de um amante da verdade. Receba esse nosso irmão aí. Proceda aí o seu trabalho, continue, mesmo com a oposição de Diótrefes. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, porque eu quero mesmo ficar tete a tete. É muito legal o WhatsApp, né, meus irmãos? Ajuda muito, mas é bom quando a gente tem a presença, quando nós estamos juntos. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Ó, Gaio, a paz seja contigo. Em meio a todo esse turbilhão, a paz seja contigo. Os amigos, todos esses que passaram por aí, o legado que você deixou na vida de cada um, o testemunho que você deixou, cada um, nome por nome, cada um está te saudando pela bênção que você é. Oh, meus irmãos, que sejamos Gaios aqui na igreja.
Um galho faz uma diferença enorme. 2, 3, 4. E que qualquer dimensão de Diótrefes esteja bem distante de nós. Que Deus faça da base uma igreja sadia e de vida cristã, de compromisso na missão, e que muitos galhos continuem florescendo para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Pai, nós queremos orar nesta manhã, no estudo, Senhor, da Tua Palavra, nesse exemplo, Senhor. E louvado seja o Teu nome, porque é o Evangelho. E nós Te pedimos que o Senhor faça isso em nós, que nossos corações renove a esperança, Senhor, de continuar na obra, de continuar no nosso serviço, de continuar no nosso ministério, de continuar com o nosso dom. Renova isso nos nossos corações, que a gente continue procedendo fielmente, que a gente possa fazer isso com amor e que a gente entenda que somos cooperadores do Teu reino e que as adversidades ou qualquer coisa que parecem ser mínima e vão crescendo e tendo uma dimensão, diminua isso no nosso coração, para que a gente, Senhor, de uma forma saudável, continue Te servindo. Que sejamos amorosos, que sejamos prósperos de alma, que sejamos amantes da verdade e que qualquer questões relacionada a uma dimensão de Diótrefes, o Senhor tira de nós, trate em nós, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém, 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 amém.